Ai, ai, ai. Vamos a Belo Horizonte. 11h57 da noite. Aline Nastari, já tem 2 horas e meia que o jogo terminou, que o Atlético garantiu a classificação dele nos pênaltis. 2 horas e meia se passaram. Era para estar tudo tranquilo, mas não está. O pós-jogo foi muito quente, foi mais quente do que deveria no Mineirão, e eu peço a você que traga para a gente todas as informações do que aconteceu e ainda está acontecendo aí em Belo Horizonte. Boa noite para você, Aline. Boa noite para você, Jorge. Boa noite para todo mundo que está acompanhando com a gente. Olha, eu gostaria de ter todas as informações, mas nesse momento tem muita informação desencontrada, né? A gente não consegue. Eu junto algumas coisas que eu vi, que eu presenciei, com algumas coisas que eu ouvi, mas a história ela não consegue se fechar totalmente. Algumas coisas a gente já consegue dizer, juntando as imagens que a gente viu na transmissão, com tudo o que aconteceu. Que de fato há um movimento de praticamente todo o time do Boca indo em direção ao vestiário do Atlético Mineiro. A primeira informação que eu tive foi que eles tentaram entrar no vestiário do Atlético Mineiro e os seguranças não deixaram. Mas uma nova informação surgiu que, na verdade, os jogadores tentaram ir em direção ao vestiário da arbitragem, muito contrariados por conta da anulação do gol, né? O gol, depois de 7 minutos, acabou sendo anulado, tinha sido anulado também na primeira partida. Eles estavam muito revoltados com isso. No caminho para a arbitragem, tinha o vestiário do Atlético Mineiro, os seguranças estavam na porta e acabou acontecendo um confronto porque eles já foram de forma muito agressiva. Eles já foram quebrando tudo que eles viam pelo caminho, arremessando. Tem imagem, por exemplo, do Vidia com o bebedouro na mão, quebrando o bebedouro. Eu vi as fotos do bebedouro todo amassado no chão, a forma como ficou. Eu, da onde eu estava, eu só escutava os barulhos das barras de ferro sendo jogadas, né? Aquelas barras pesadíssimas. E depois eu fiquei sabendo que os seguranças tentaram impedir a entrada com aquelas barras, eles tiravam e jogavam, né? E a única forma de conter os jogadores do Boca tinha sido chamar a PM. E a PM, para conter, utilizou o gás de pimenta. A gente pode ver pelas imagens como é um lugar muito estreito. Num lugar em que não tem nenhum tipo de circulação de ar, jogar o gás de pimenta é realmente muito complicado, né? Então eu comecei a ver muita gente saindo para o campo novamente para tentar respirar, que já era o reflexo disso, que a PM foi tentando colocar os jogadores do Boca novamente no vestiário deles com esse spray de pimenta. E aí, onde ficam essas informações desencontradas? Primeira delas, não teve entrevista coletiva do Boca. Eu lá ainda no Mineirão conversei com o responsável, né, da Comebol lá, ele falou, o Boca não falou em entrevista coletiva. Eu ainda falei, gente, mas se não falar na entrevista coletiva, você paga a multa. Ele falou, pô, a multa, o que não vai faltar é a multa aqui hoje, né? Vai ser uma multa bem grande. E agora eu vi que poderia ser uma decisão que não necessariamente do Boca, uma decisão da própria Comebol em conjunto. Então, essa é uma informação que ainda ela não está fechada, mas fato é que o Boca não falou na entrevista coletiva, um dirigente apenas falou e deixou claro o ponto contra a arbitragem. Outra situação que não fecha muito é que quando a gente começa a procurar as informações, o que muita gente diz, e eu já vi algum relato da Polícia Militar falando sobre isso, a Polícia Militar se pronunciou, dizendo que 2 jogadores, ela estava identificando na imagem, mas 2 jogadores deveriam prestar esclarecimento, deveriam ficar para prestar depoimento, e eles estavam vendo na imagem direitinho quem tinha feito, porque o delegado da partida acabou sendo agredido e teria também punição por desacato à autoridade, enfim, agressão de uma forma geral. E o treinador, o Miguel Ángel Russo, tinha dito que só iriam se fossem todos juntos. Ele não deixaria 2 jogadores, porque a ideia era, a gente vai levar os 2 jogadores para a delegacia e acompanha vocês até o aeroporto. E ele disse, não, a gente só vai se formos todos juntos. Quando eu saí do estádio, eu vi todo o time do Boca, eu até filmei, eu vi todo o time do Boca junto, andando, saindo do vestiário em direção ao ônibus. Então, eu sei que eles deixaram o estádio. Eu estou no hotel que o Boca estava. E a delegação não voltou para cá porque a ideia já não era voltar, a ideia era ir para o aeroporto. Então, o Boca também não está aqui no estádio. E o que a gente tem de informação é isso, que a Polícia Militar queria esse depoimento de 2 jogadores, mas o fato é que isso vai ter muito pano para manga ainda. Certamente o Boca vai ser punido pela Comebol. E pelas imagens, como a gente vê, certamente também não deve ser uma punição branda e por depredação de patrimônio, por agressão. Enfim, tem uma lista de situações aí que o Boca vai ter que responder agora nessas cenas lamentáveis que a gente está assistindo.
Aline, e aí complementando tudo aquilo que você trouxe, o Thiago Reis, repórter da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, ele acaba de informou há 9 minutos, né? Ele segue lá no estádio, de que o voo seria, a delegação deixaria Belo Horizonte agora meia-noite num voo fretado. Esquece, não vai rolar, não vai rolar. A delegação do Boca vai ser ouvida na Ceflan 4, no bairro Alípio de Melo. Tentaram levar um delegado ao estádio para encerrar a ocorrência do próprio Mineirão, mas isso não aconteceu, e aí vai na linha do que a Aline apurou. A delegação vai acabar indo inteira, né? Não só os 2 jogadores, vão todos lá para o depoimento, vão ser lá ouvidos os 2 jogadores pelo delegado, com toda a delegação acompanhando, então sabe-se lá que horas o Boca vai deixar Belo Horizonte, toda a delegação vai lá, solidária, enfim. As imagens que a gente está vendo, o Vitor Sérgio Rodrigues, elas são muito lamentáveis, são de uma selvageria, de uma perda de razão. Você pode discutir se o Boca está na bronca com razão ou não, pelo VAR, pelo que aconteceu especialmente no primeiro jogo. O Boca reclama ter sido prejudicado lá na Bombonera, mas, jogar bebedouro, tentar invadir vestiário do time adversário, tentar pegar árbitro, trio de arbitragem no pau depois do jogo. Pô, onde é que esses caras estão com a noção? Eles estão vestindo a camisa do Boca. Isso não é um time da Várzea, isso não é um time da esquina. E olha que a Várzea, quando a gente cita como comparação, a gente é injusto, porque a Várzea é organizada, tá? Isso não é bagunça, gente. Isso é o Boca Juniors e é uma competição internacional. Isso que aconteceu é ridículo, VSR. Assim, e a Aline estava lá, pode me desmentir se eu estiver falando assim. Tem ali o tumulto na hora da anulação do gol, mas depois, quando acaba num clima completamente diferente disso, assim. Acabou, o Cuca falou com os jogadores do Boca e tudo mais. Cumprimentou o técnico do Boca. Cumprimentou e tudo, assim. E aí, você olha e fala assim, os caras querem ir pro vestiário do Atlético para quê? Para sair na porrada? Isso não é briga de rua, gente. Você está falando de uma competição que a Conmebol vem trabalhando, vem tentando valorizar, uma competição que a Conmebol vem tentando aumentar o valor, negociou aí novos contratos de televisão por preços muito maiores, aumentou a premiação para todo mundo, passou a final em jogo único. E não é possível que você tenha uma final em que depois que você apita, porque se isso acontece dentro do campo, ok? Começa, cai no pau lá, como aconteceu no Grenal, foi do ano passado, né? Do ano passado. Sim, antes da pandemia. Como aconteceu no Grenal lá do fim do mundo, né? Porque foi a última coisa com torcida antes de paralisar por causa da pandemia e tudo. Beleza, não, quer dizer, beleza não, é vergonhoso, é grotesco, mas você ainda está no contexto da emoção do jogo ali. Ali não, o juiz apitou e demorou já um tempo, porque eu me lembro que depois do último pênalti, eu saí da cabine que eu estava, andei o corredor que vocês conhecem, que tem ali, sei lá, demora um minuto para andar, entrei no estúdio, fui microfonado, fui colocado ali a escuta, sentei, comecei a falar, o Luiz Felipe também saiu no ponto de narração para ir para lá, e só depois, assim, depois de uns 10 minutos, ou de uns 8 minutos, é que começou. Aí, tipo assim, não dá para você, ou seja, já tinha acabado, o jogo já tinha acabado, a disputa de pênalti tinha acabado, e alguém estava lá para entrar no vestiário do outro, para sair na mão, para sair no pau. Pô, gente, não dá, cara. Você está falando de uma Libertadores da América. Isso não é briga de rua. Isso não é briga de rua. Isso não tem cabimento. Repito, se é no calor, na sequência começa ali, é selvageria, é grotesco, tem que todo mundo ser suspenso, mas ainda tem um contexto do calor da disputa. Você querer invadir o vestiário do outro. E se entra, vai fazer o quê? Vai fazer uma pancadaria generalizada? Onde a gente já se viu, cara? Onde a gente já se viu isso? E isso tem que ser punido. Agora, a Conmebol não é das mais coisas para punir. A gente sabe que a Conmebol escolhe na hora de punir. A Conmebol teve recentemente lá o caso lá da final de 2018, que na prática ninguém ficou punido de nada. O River perdeu uns mandos de campo ali, não sei o quê, ficou por isso mesmo.
Aí teve lá o caso do gás de pimenta na Bombonera, que o Boca perdeu também, um mando de campo aqui e ali, uma multa, e ficou por isso mesmo. Então, assim, é grotesco, cara, é grotesco, né? E repito, o fato de ter sido 10 minutos depois do jogo, para mim é pior ainda, porque aí é coisa de querer ser briga de rua, cara. O que os caras querem? Tá, se entra, se por um acaso eles entram, o que ia acontecer? Iam ser 40 homens num espaço de um vestiário caindo na porrada? É isso que eles querem? É isso que... Não dá, cara, não dá. Ô, Jorge, a Diga, imagem Aline, que rodou um pouquinho antes dessa é uma imagem de dentro do vestiário do Atlético. ótimo. E é possível ver o presidente arremessando copinhos d'água. E o Vitor, acho que é uma garrafinha de água, não é? Uma garrafinha de água, né? E aí o Vitor, que foi o jogador expulso na partida, no momento da anulação do pênalti, estava tendo uma briga com o Igor Rabelo. O Vitor foi tentar segurar e, no fim, o Vitor foi expulso junto com o integrante da comissão técnica do Boca. E é o Vitor quem segura o presidente aí, quem tenta controlar o presidente para não responder no mesmo nível, né? Para ser atacado e responder no mesmo nível. Mas dá para ver como eles não estavam conseguindo sair do vestiário e o presidente respondendo. Lembrando que no pré-jogo já tinha toda essa circunstância sendo envolvida, porque o presidente tinha falado da situação que ele passou lá na Bombonera, de ter que ter feito o exame de Covid, segundo ele, quando já tinha feito não precisava, ter ficado num lugar ruim para assistir o jogo na Bombonera, ter tido problemas para deixar o estádio, e dizendo que ia responder na mesma moeda. Tanto que hoje eu entrei ao vivo para a Argentina 2 vezes. E o que eles me perguntavam é: o que ele quer dizer quando vai receber na mesma moeda? E eu dizia, gente, não consigo responder essa pergunta, porque eu acho que o que poderia ser feito foi feito na madrugada, dos torcedores soltando fogos, porque, no fim, a estrutura do estádio é muito diferente, a forma de administração de um estádio, quando é um estádio de Copa, como é o caso do Mineirão, também é muito diferente. Então, eu não consigo ver tanto essa situação de que ele ficou envolvido, tem lugar bem definido para assistir os jogos para toda a delegação, enfim. E aí também a gente já via ânimos completamente exaltados e o presidente respondendo, jogando garrafinha d'água, copinho d'água. E amanhã, às 3h da tarde, o Rodrigo Caetano já convocou uma entrevista coletiva, estava bem revoltado também, para falar de tudo que aconteceu hoje no Mineirão. Importante a gente ouvir o Rodrigo Caetano amanhã, e importante, eu queria repercutir essa matéria, Ricardinho, que está no Olé. Eu deveria, em condições normais eu faço isso, eu deveria me lixar para isso e para tudo que o Olé coloca, mas como o Olé, ele acaba sendo um site importante em termos de audiência e repercussão, é importante a gente rebater quando a cobertura é enviesada, como essa, e acaba omitindo fatos muito relevantes e levando a parte do público a ter uma visão distorcida, parcial daquilo que aconteceu. A manchete diz: a agressão do presidente do Atlético Mineiro aos jogadores do Boca. Não, Olé, não. Não, a manchete de vocês deveria ser a seguinte: a tentativa do presidente do Atlético Mineiro de tentar coibir a invasão do seu próprio vestiário pelos jogadores do Boca. Já começa por aí. Porque tinha lá uma meia dúzia de 10, 20 valentões querendo cair na porrada dentro do vestiário com os jogadores do Atlético. Esse vídeo, ele é de dentro do vestiário do Atlético, mostrando os valentões do Boca do lado de fora querendo invadir. Então já começa errada. A manchete está errada. Aí a gente vai descendo a matéria. Eu estou descendo aqui, estou lendo, a produção vai descendo aqui. Aí diz: em meio ao escândalo, que eles tratam como escândalo, vocês podem discutir o que aconteceu na Bombonera. Hoje não teve escândalo. Vocês querem chiar, vocês podem chiar até amanhã. Hoje não teve escândalo. Vocês perderam na bola e depois quiseram ganhar no braço, como vocês adoram fazer. Passou todo o acesso, em meio ao escândalo, aconteceu de tudo no acesso aos vestiários do Mineirão. E entre tantas situações vergonhosas, se viu a Sérgio Coelho, presidente do clube local, atirar garrafas de água aos jogadores chineses. Vocês não citam que a mais vergonhosa das ações que aconteceu no vestiário do Mineirão foi os jogadores do Boca jogando bebedouro, jogando cabo de... Ali ele escutou barulho de barra de ferro, tentando tem jogador invadir, que agride o segurança, dá 3 socos no segurança. Batendo em segurança, tentando bater na arbitragem, tentando invadir o vestiário do Atlético. Vocês não citam. Para vocês do Olé, que estão muito acostumados a ver os times argentinos fazer esse tipo de papelão nas competições sul-americanas, o que foi grave foi o presidente do Atlético, na porta do seu vestiário, que estava prestes a ser invadido, jogar uma garrafa d'água nos santos, imaculados jogadores do Boca. Então, o que o Olé faz é o que geralmente ele faz, é um papelão,
ele omite informações importantes do que aconteceu e trata os jogadores do Boca como anjos, coisa que eles não são e nunca serão. O que o Boca fez foi um papelão e o que parte da imprensa argentina está fazendo na cobertura pós-jogo também é um papelão. E eu faço questão de expor isso aqui.